sou Trícia Tadros e é com muito prazer que eu estreio o meu programa aqui na TV e nas redes sociais. Nesse programa de estreia, eu conto com a participação de pessoas queridíssimas por todos os amazonenses, que vão contar um pouco da memória das nossas famílias nesse tempinho de programa. Vamos conversar com Aninha e Celso Seixas, com os registros fotográficos que César Seixas nos deixou. Acompanhe conosco essa entrevista emocionante. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Para esse nosso programa de estreia, eu converso com aqueles que guardam a memória de todas as nossas famílias amazonenses. Eu converso aqui com Aninha e Celso Seixas sobre o arquivo fotográfico de César Seixas, que guardava a memória de todos nós amazonenses. Muito obrigada, Aninha. Obrigada, muito obrigada, Celso. Obrigada pela presença. Bom, a gente resolveu estrear com o arquivo fotográfico do César, que durante muitos anos, né? Primeiro nos jornais, depois nas redes sociais, ele contava pra gente a história de todo mundo que aqui vivia. Hoje os amazonenses falta aquele elo de ligação que o César fazia, né? E para homenagear essa falta que ele nos faz, eu queria conversar com vocês e queria que vocês contassem como começou a trajetória do César. O César começou como colunista social no jornal A Notícia. Fez muitos anos essa notícia e na época era uma coluna... Existiam dois colunistas na realidade daquela época em Manaus, era o Gil e o César. Né? O Nogar não mais. O Nogar também, Mas o Nogar era um jornal que não tinha grande circulação. As maiores circulações eram exatamente da crítica e da notícia. Da notícia era do seu Finqueiro. A notícia era do Andrade Neto. E naquela época ele começou a promover festas. Sim. Ele fez várias festas nessa época que ele era colunista da notícia, baile do Pierrot. Baile do Pierrot. No Hotel Tropical. Que era o maior sucesso. As pessoas a mulher só entrava fantasiada. Não tentasse que ele não deixava. E fantasia de luxo. E tinha que ter no tema de Pierrot, Arlequim, não sei o quê. Eu vi, ele botou para fora uma amiga minha, porque não estava fantasiada, eu quase morro. Eu me lembro que as mulheres passavam o ano novo, elas já começavam a preparar as fantasias para o baile do Pierrot, né? E hoje a gente dá uma tristeza na semana do carnaval, passar pelos nossos clubes e ver aquilo tudo vazio, né? Verdade. Enquanto o César esteve vivo, isso não acontecia, né? Verdade. Eu me lembro das fantasias de luxo, daqueles ateliês da Eduardo Ribeiro. Do Joaquim da Portinhola, que fazia nossas cabeças. Sim, e a Madame Verdade. Madame Verdade. Conta um pouquinho disso, Aninha. Bom, eu tenho aqui o resumo da minha vida, né? Eu sou amazonense, irmã do César Seixas, do Celso. Uma família que realmente marcou Manaus. Porque festeiros, né? Casa sempre muito cheia. O baile da Camélia, a primeira vez que eu fui para o baile da Camélia, o ônibus foi lá para Henrique Martins, que nós morávamos lá, para buscar todo mundo que ia para a festa da Camélia. Ou seja, o point era a tua casa. O point era a minha casa. Tudo acontecia no Henrique Martins. Meus 15 anos, com uma festa maravilhosa, não tinha móveis na minha casa, era somente um salão de festa que meu pai mandou construir, um piano e uma vitrola. E a festa rolou a noite toda e era patati, patá, coxprega. Lembra essa música? Pati, e patata. todo mundo dançando e fazia trenzinho. A e essa é a família. Cueca? A música da pulga na cueca. Essa festa. Tô com a pulga na cueca. E as festas do César sempre foram lindas, tradicionais, mulheres bonitas, os homens todos. Glamour da cidade, né? Era a cidade realmente com muito glamour. Eu tenho uma
uma foto aqui dos meus pais Tem? no baile do Pierrot. Mas ela ia sempre. Ela ia sempre, né? Sempre, sempre luminosa. Conta um pouquinho da história das luminosas, Aninha. Quem cunhou esse termo? Não, luminosa? a Baby. A Baby cunhou o A termo. Baby, ela tinha aquele programa das luminosas, Baby, né? querida, um beijo pra você. Que você foi uma grande amiga do César. Exatamente, até o final. Hoje em dia ela diz que ela é minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha é a Tônia. Mas ela diz que é ela, entendeu? Porque ela quer mandar em mim também, eu não deixo ninguém mandar. Bom, gente, só pra constar aqui, eu olho a minha foto do meu aniversário No meu primeiro aniversário, tô lá eu em cima de uma mesa, os dois, um do lado do outro. César Baby. César Baby e a mamãe. É impressionante como, se eu olhar a história da minha vida, o César sempre estava lá. Que coisa impressionante, né? Eu estava contando há pouco, né, que agora eu fiz 30 anos de casada, Maravilha. que o César me deu uma semana, né? Uma semana inteira de cobertura do nosso casamento. A gente não sabia de nada, né? Porque a gente estava em lua de mel. Mas quando nós chegamos aqui, pô, tinha que agradecer a coisa mais linda, o trabalho dele, do Gil, da Elaine, né? Com carinho a gente. Mas olha, quando eu penso em César, eu penso na memória das nossas famílias e eu penso muito nos bailes de debutante. Aninha, conta aí como é que começou a ideia dos bailes de debutante. Era a dona Auri, né, que fazia o baile. A Auri Mateus. Auri Mateus. Mãe da Gracinha. Isso. Aí depois virou o César, né? O baile era no Ideal, né, César? Não, era no Rio Negro. Fez no Rio Negro e fez no Ideal. A minha filha debutou no Ideal, a Fabiola. Na verdade, foi nessa época que ele criou a floricultura? Foi mais ou menos nessa época, Esmeralda Flores. Segundo, eu não sei, a minha memória me diz mais ou menos que ele teve um problema com a floricultura e durante um baile desse de debutante, e ele mesmo teve que fazer a decoração porque atrasou, não deu tempo, vocês se recordam disso? E aí ele resolveu montar a Esmeralda Flores, é isso? Eu sei que eu não morava em Manaus. Foi isso. Foi isso, né? É uma memória tão antiga que eu tenho. Só fazer um adendo aqui, essa vida de festeiro do César começou no Ideal, quando ele criou o Mingau. Mingau dançante. Gente, peraí. Tu lembras disso? O Mingau é mais Mingau antigo. Pois é, foi Vamos início. voltar. Foi Mingau o início dançante. da atividade festeira dele. Isso. É verdade. O Mingau dançante acontecia aos domingos. Aos domingos À de tarde, final da tarde. Final da tarde. Clube, exatamente, o Mingau dançante. Gente, quem se lembra, quem da nossa geração não se lembra do Mingau dançante, né? E aí o César... A primeiro Mingau, ele levou o nosso aparelho de som, porque o Ideal não tinha som. Levou a nossa vitrola para fazer a boate. A bendita vitrola que ficava lá na sala de casa. E aí ele começa a fazer esse Mingau e ele já tinha coluna? Não, nessa época ainda não tinha coluna. Foi daí que ele foi convidado. Aí começou a fazer coluna, aí foi quando começou a fazer essas festas, né? A primeira foi o Pierrot, depois ele fez a Baile dos Ciganos, que era gente do Rio Negro, né? E baile de debutantes, que ele fez durante vários anos, ele fez o baile de debutantes. Tem um outro baile que eu me lembro que ele fez uma vez só, se eu não estou enganada, que era Musseline Chiffon. Musseline Chiffon. Fez. Tá vendo como eu lembro das coisas? Você tem uma memória maravilhosa. O César também fazia os concursos, né? Garota Ponta Negra, Garota Encanto, começou com a Rosa Cássia Vermelha, Dourada, né? Cássia Dourada, com a Ieda Guerra. Assunção num Pinheiro. Aquela Glamour Girl no Glamour Rio Girl, Negro. a Cuca foi Glamour Girl. Nossa, foi maravilhosa. Cuca Chaves. E cada baile de debutante, ele trazia um global. É um artista. Bom, eu vou pedir agora um minutinho para vocês, vamos chamar o nosso comercial e já a gente continua falando aqui dessa memória das pessoas que viveram na nossa cidade. Memória do César Seixas.
Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Estamos de volta aqui no Belle Époque, conversando com Aninha Seixas e Celso Seixas. Aninha e Celso, a gente estava aqui conversando a respeito da vida de festeiro do César, né? Certo. Então, nós estávamos falando dos concursos de beleza, mas não era um concurso de Miss qualquer. Reunia as meninas das famílias manauaras, né? E a gente fazia um concurso de beleza muito refinado, onde todo mundo que assistia era conhecido, era um grande encontro de amigos, né? Enfeitados pelas meninas da sociedade amazonense, certo? Exatamente. E aí, depois desses concursos, ele resolveu fazer as festas de debutante. Foi mais ou menos isso. Ele começou com esses pequenos concursos, né? Garota Encanto, Globo Girl, a Caça Dourada. Aí foi Rosa crescendo Vermelha. para fazer grandes festas, né? E eram festas que ele trabalhava assim. Primeiro que ele direcionava o público. Certo. Não era qualquer pessoa que participava da festa. Gente, eu me lembro do frisson causado nesses bailes de debutantes, porque os meninos tinham que ter smoking e summer. E não adiantava tentar alugar, porque não tinha quem alugasse a quantidade suficiente. Ou seja, só isso já dava um frisson Verdade. na juventude, não é? Na nossa época, por exemplo, nós tínhamos festa de carnaval que nós tínhamos que ir de smoking. Num clima desse, imagine, né? Mas ia todo mundo de smoking. E de summer, né? Era o baile do Rio Negro na segunda-feira, do Ideal no sábado, e o do Rio Negro na segunda-feira gorda. E todo mundo de smoking, bonitinho. Não tinha nem ar-condicionado na época nos clubes, era calorão meu, bravo. Eu me lembro da mamãe na varanda do Ideal. Com leque. Com leque, Chiquérrima. com aquele sapato desse tamanho em cima da mesa, Exato. dançando, né? Mas estavam lá todas bonitas, lindas, maravilhosas. Não, e você lembra que a turma da tua mãe ia, a Vânia Sabá, Minha madrinha né? querida, As cabeças amada. eram feitas pelo Portinhola, pelo Joaquim. Então era cada uma, era tipo uma competição, mas não era. Eram as pessoas chiques de Não, Manaus. às vezes a gente fazia, inclusive, uns blocos, né? Exatamente. Eu me lembro que eu já fui nos ciganos, então a gente fazia em Isso. bloco a fantasia igual, deixávamos as costureiras loucas, naquele tempo ponto de luva para fazer nos lenços dos ciganos. Eu lembra? saí da casa da costureira que fazia a nossa fantasia, ela mora em Miami agora, ela está com 80 e poucos anos. Nós saíamos na hora da festa começar, ela costurando os colãs no nosso... Deixa eu só te contar que eu saí muitas vezes da vovó Santana, ela costurando medalhinha nos lenços. Não é? Nos lenços. E chegava lá no baile, era só gente conhecida, era uma confraternização, uma coisa bacana, né? As pessoas deixavam de viajar para ir pro baile. Era muito boa essa época, muito. Então eu vou te contar mais uma particularidade, tá? O carnaval, quando a gente pensa em carnaval, a gente pensa em quando? Fevereiro. Fevereiro, né? E se eu te contar que no ano que eu casei, o baile do César foi no dia 23 de janeiro. O dia que você casou. É mesmo. E se eu te contar que todos saíram da festa do casamento para o
vai. Ou seja, eu acho que o meu casamento foi tão celebrado que até hoje continua. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa, um detalhe que falou que saíram. No velório do César, fiquei só eu, com ele e a Ieda Guerra e mais uma amiga minha, né? Uma prima. Eu tinha que abrir toda hora a porta que o pessoal saiu de um casamento pro velório do César. Gente. Um casamento que eu não lembro de quem era, mas foi um casamento, todo mundo vestido. E nós tivemos que fazer o velório a madrugada inteira por causa do casamento. Ele era festeiro mesmo, viu? Até quando ele não estava mais entre nós. Estava festejando. Estava todo mundo vestido a caráter, do jeito que ele gostava. E ele ficou muitos anos na notícia, né? Sim. Depois da notícia, que a notícia foi vendida, ele continuou no colunismo em que veículo? No Amazonas em Tempo. Foi em Mengarda. Isso. No Amazonas em Tempo. E aí ele continuava fazendo as festas Fazendo também? as festas, exatamente. Porque quando ele fazia o Pierrot, era com apoio do Amazonas em Tempo. Era uma parceria com o Amazonas em Tempo. Aí depois ele foi para a crítica e começou a fazer o baile do cigano. Tá? Aí já com o apoio do Caldeirado, da Cristina, né? Na época era o Caldeirado ainda que era vivo, né? Mas do jornal A Crítica, que era um jornal de maior circulação em Manaus, né? E depois desse tempo todo nos jornais impressos do Amazonas, no final, antes dele adoecer, ou até doente mesmo, ele continua mantendo viva a nossa memória fotográfica, né? Através das redes sociais, certo? Sim, além das redes sociais, ele ficava a madrugada inteira no computador, fazendo o livro, que era o sonho dourado dele, ter lançado aquele livro. As Memórias de Manaus, o glamour da cidade. E ele pegou vários, inclusive fotos de noivas, que eu devolvi depois, entendeu? Que ele fez uma matéria linda, mas o livro não aconteceu. Ele faleceu antes. Falando nesse livro, a gente tem esse livro aqui disponível, né? Nós temos o material original que o César preparou. Ele deixou pronto esse material. E vocês, irmãos, contem pra gente, por que esse livro não tá aqui fazendo parte do arquivo de todas as famílias amazonenses? Porque o custo é alto, né? E a família não tem como pagar, né? Mas eu estou pensando, eu já mandei inclusive para algumas pessoas pela internet, entendeu? E estou pensando em divulgar isso pela internet. Pelo menos as pessoas que são meus amigos vão ter conhecimento, porque é muito interessante. Tem coisas, por exemplo, interessantes, falando sobre o carnaval de rua de Manaus, de um bloco super tradicional em Manaus, que era o Clube da Mocidade, que eram pessoas já adultas, já até certa idade, que se fantasiavam e saíam no carnaval. Saíam fantasiados de mulher. De mulher, de várias coisas. No Limões, tem uma que eles se fantasiaram dos anões, e a Branca de Neve. Bom, olha só, eu tenho uma história muito interessante para contar, uma história emocional, emotiva, a respeito desse material que o César nos deixou. Mas eu vou contar para vocês só depois do intervalo. A gente volta já já. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro.
aqui, direto do Belle Époque, com essa conversa deliciosa com Aninha e Celso Seixas, falando da memória fotográfica das famílias manauaras. Aninha, Celso, mais uma vez, muito obrigada. A gente está entrando no nosso último bloco. Só que eu já percebi aqui que a gente não vai conseguir terminar essa história hoje. Então eu quero convidar vocês para a gente fazer uma série de programas, comentando algumas fotos. Mas eu queria falar da questão dos últimos sonhos, os últimos desejos. O último desejo do César era concluir esse livro, lançar esse livro, né? Com a presença de todo mundo, toda a sociedade manauara. Fosse uma grande confraternização, onde as pessoas citadas ali, aquelas que vivem trancadas dentro de casa, que hoje não mais saem, se revissem, se reencontrassem, se abraçassem, né? E também foi o último desejo do meu querido tio Mário Tadros, que quando ele me entrega na ida para o hospital antes de falecer, com a letrinha dele, o chip, o pendrive do livro do César. Gente, eu prometi que eu não iria me emocionar, mas impossível não me emocionar, né? Eu separei o pendrive, eu entreguei para o tio Paulo um envelopinho com a letrinha dele, mas nós estamos diante aqui do último desejo, do último sonho de dois grandes e queridos amazonenses, né, que não puderam, né, por não nessa vida preservar a nossa memória. Eu queria aqui, Aninha, Celso, pedir para vocês, para a gente continuar conversando sobre isso e para a gente cuidar do projeto de lançar esse livro, que vai ser de suma importância para todo mundo conhecer a história da sua família, para a gente conhecer a nossa história, né? O povo que não tem história, que não tem memória, ele não guarda a sua cultura, ele não guarda as suas características. Esse livro do César é de vital importância para manter viva a história, né, de todas as nossas famílias amazonenses. Eu queria que vocês fizessem as últimas considerações. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada. Eu sei que a Aninha mora no Rio de Janeiro e, assim, porque por uma razão divina lá em cima, nós dois queridos, os dois queridos, meu tio, irmão dela, fizeram com que esse nosso programa de estreia, em homenagem ao César Seixas, fosse ao ar justamente no dia em que o César completaria mais um aninho. Aninha, Celso, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Bom, quero agradecer, inclusive, para você essa sua iniciativa de falar sobre o César. Emocionado. Todos nós. Posso falar no lugar dele? Está emocionado. Ele está muito emocionado. Ele agora é o meu pai e eu sou a mãe dele, que eu sou louca por ele. Mas o César realmente foi um paizão para nós todos. Meu pai, o apelido dele era Paizão. E o César, depois que ele faleceu, o segundo paizão foi embora. Mas existe o terceiro. Vocês, olha, eu vou encerrar porque a emoção não permite. Tá muito forte. Eu estou conversando aqui com uma família muito, muito querida por todos nós. E eu quero agradecer a audiência de vocês. E com certeza a gente vai continuar numa outra oportunidade. Eu vou mostrar para vocês fotos do acervo do César. E vocês vão reconhecer os pais, os avós de vocês. E eu tenho certeza que vai ser motivo de muita alegria, né? E muitas recordações. Muito obrigada pela audiência. Fiquem com Deus.
Gente, com muito carinho, eu estou preparando esse programa para a família amazonense. Esse programa de estreia foi muito emocionante. Ele falou sobre coisas que nos trazem à memória pessoas e tempos que não estão mais aqui. Eu quero convidar vocês para toda semana estar com a gente, para a gente falar um pouco sobre o nosso Amazonas, a nossa cidade de Manaus. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.